resolver questões, então, no formato CNU, no formato esperado, prometido para o CNU. Eu sou a professora Bruna Quadro, sou editora fiscal do trabalho, mestra em saúde coletiva, mestranda em ergonomia, e eu sou responsável pelo eixo 4 aqui no Aprova FTI Supremo. Então, eu vou responder com vocês 2 questões, vou resolver. Só para vocês terem uma ideia, né, esse é o nosso eixo temático 4, são 10 itens esse eixo, alguns itens têm bastantes subdivisões, né, muitas subdivisões, e a gente vai abordá-los, alguns deles, né, nesses 2 exercícios que eu estou propondo. Quais são as minhas apostas para a prova? Considerando a promessa do CNU, né, de que não vai ser decorebista, né, de que vai cobrar do examinado, né, do concurseiro, a articulação de conhecimentos, essa compreensão de mundo, eu imagino que as perguntas venham meio misturadas, né, então com mais de um tópico do eixo ao mesmo tempo, e aqui eu trouxe as principais combinações que eu acredito que possam cair. Nada impede o examinador de tentar ser um pouquinho mais tradicional e fazer perguntas mais clássicas, mas isso foge, né, à promessa que a Cisgran-Rio fez para o governo quando topou fazer o CNU. Então, eu estou trazendo aqui um enunciado, né, uma questão que traz o quê? Traz uma informação que foi extraída de um documento. Nesse caso aqui, é de uma FISP, que eu vou deixar no final da aula, a FISP, que, né, da qual eu extraí esse trechinho. Mas a ideia é o quê? É você saber que o examinador, ele quer saber se você sabe interpretar dados em documentos, se você sabe interpretar uma tabela, se você consegue articular isso que ele está te trazendo de novo com os conhecimentos que você trouxe para a prova. Né? Então é isso, eu vou dar aqui um exemplo envolvendo uma FISP, a FISP que é o nosso item 4 do edital, do eixo 4 ali também. Então, o enunciado começa assim: considerando seus conhecimentos de higiene ocupacional, toxicologia e FISPIC, né, que é a ficha de informação de segurança de produtos químicos, ou a ficha de dados de segurança, né, que é a nomenclatura mais atual da FISPIC, observe o extrato abaixo, que corresponde à FISPIC do tetracloroetileno, elaborada por um laboratório brasileiro. Então eu peguei a FISPIC de um laboratório de São Paulo e extraí esse trechinho aqui do item 2. Então aqui você vê 2, identificação de perigos, classificação de perigo do produto químico. Então, o que o fabricante está informando àquela pessoa que está comprando, que está adquirindo o seu produto? Está informando que esse tetracloroetileno, ele apresenta carcinogenicidade, categoria 1B, corrosão / irritação à pele, categoria 2, que ele é perigoso ao ambiente aquático, tanto sob o ponto de vista agudo quanto crônico, também categoria 2, toxicidade aguda para inalação, categoria 3, toxicidade aguda oral, categoria 5, toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única, categoria 3, para narcóticos e 3 também para respiratório. Então é isso aqui que está informado na FISP, que eu fiquei me segurando aqui para não dar mais informação do que está escrito. É isso que está escrito na FISP, que essa informação o examinador está te trazendo no dia de prova. Tu nunca estudou o tetracloroetileno antes. Poderia ter sido outra substância, né? Eu escolhi essa porque eu já tinha usado ela numa aula, então achei melhor acabar pegando ela aqui. Então, o examinador te dá um extrato qualquer de um documento qualquer que você, como auditor fiscal do trabalho, vai examinar na sua carreira, por exemplo, né? Quando estiver fiscalizando uma empresa. E aí, o que o examinador está te pedindo? Está pedindo para que você assinale a alternativa que contém uma informação incoerente com esses dados da FISP. O que ele quer saber? Uma informação incoerente com esses dados aqui é uma alternativa errada. O que das próximas alternativas não combina com esse item 2 de identificação de perigos? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas alternativas. Então, a letra A fala: frase de perigo H350 pode provocar câncer. O que ele quer saber quando ele te dá essa informação aqui da alternativa A? Ele quer saber se tu sabe o que significa carcinogenicidade categoria 1B. Né? O que é a categoria 1B de carcinogenicidade? Ela não é confirmada, né, como um carcinogênico. É um provável carcinogênico para humanos. Né? Existem evidências para animais, mas para humanos não tem evidência ainda. Então, essa frase de perigo ela é coerente com essa afirmação de carcinogenicidade categoria 1B que ele está trazendo aqui. Vou botar meu laser aqui. Então, aqui, quando ele fala carcinogenicidade 1B e ele diz que provoca câncer, que pode provocar câncer, ele está sendo coerente com o que está escrito aqui em cima, né? Então, ele está traduzindo corretamente numa frase de perigo.
Essa frase de perigo, inclusive, consta nessa FISPIC, que vocês vão ver lá nas referências dessa aula. Depois eu trago ali na letra B, frase de perigo H411. Você não precisa saber o número das frases, tá? Então, só que cada frase vai ter um número. Você não precisa conhecer as frases pelo número ou pelo nome. Você precisa apenas entender o que essas frases significam, considerando a identificação de perigos ali em cima. Então, aqui ele está dizendo que este produto, né, o tetracloretileno, ele é tóxico para organismos aquáticos com efeitos prolongados. O que significa efeito prolongado? Então aqui, quando a gente fala em ambiente aquático ali em cima no 2, ele fala que ele é perigoso de forma aguda e de forma crônica. O que é uma coisa de efeito prolongado? É uma coisa crônica, né? Então, essa frase aqui combina com esta frase aqui que a gente tem aqui no item 2. Então, quando o examinador traz essa alternativa, ele quer dizer que essa alternativa está correta, né? Agora, a letra C. Não comer, beber e ou fumar durante a exposição são medidas que previnem exposição por ingestão. O que o examinador está descobrindo sobre você neste momento? Ele descobriu o quê? Que você sabe higiene ocupacional, que você sabe que não comer, beber e fumar durante a exposição previne exposição para toxicidade aguda oral. Significa o quê? Se tiver um contaminante naquele ar ali e você for comer a sua maçãzinha ou a sua banana, for tomar o seu copo d'água, o que vai acontecer? Você vai ingerir junto, né, aquele contaminante que está ali na atmosfera. Então, a recomendação de não comer, beber e fumar se deve ao quê? A essa toxicidade aguda, né? Então, por ter toxicidade aguda, a recomendação é não comer, não beber, não fumar durante a exposição, tá? Então, aqui ele está querendo ver se você sabe o que é toxicidade aguda e se você conhece higiene ocupacional e se você conhece engenharia de segurança. Então, ele está te cobrando aqui o item 1 do edital, o item 8 do edital, o item 3 do edital e o item 4 do edital. Tudo isso aqui na alternativa C, tá? Então, beleza, o C está certo também. D. Em altas concentrações, pode causar danos aos rins e ao fígado por exposição repetida ou prolongada. O que é, do ponto de vista toxicológico, uma exposição repetida e prolongada em termos de efeito para órgão-alvo? Isso é toxicidade crônica. Alguma coisa aqui no item 2 fala em toxicidade crônica? Vamos dar uma olhada. Carcinogenicidade, corrosão, perigo ao meio ambiente, toxicidade aguda, inalação aguda oral. Para órgãos-alvo, vamos ver. Exposição única. Exposição única é o quê? É toxicidade aguda também. Categoria 3, narcótico. Então, vai ser para o sistema nervoso. E categoria 3, para o sistema respiratório. Ele não fala nada de toxicidade crônica e também não expõe aqui na identificação de perigos os órgãos-alvo, rins e fígado, tá? Então, para este enunciado, não é coerente com o que está escrito ali no item 2, a alternativa D. Mas, pasmem, a alternativa D está na literatura internacional para esse agente, o tetracloretileno. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Pelo que o examinador está te trazendo em prova, a D está errada. Só que a D é uma informação verdadeira no mundo real. Só que a FISPIC está mal feita, né? Nesse detalhe, a FISPIC não foi fiel ao que a literatura internacional propõe. Então, aqui, para o nosso exercício, a letra D é incoerente com o que está aqui em cima. E ela é super coerente com a monografia IARC para tetracloretileno, super coerente, né, com o CAS tetracloretileno e o que diz a literatura sobre ele. Por que eu trouxe esse exercício aqui? Para você ver que toxicologia, que é o item 3 do edital, a gente tem um caderno específico no Supremo, aulas específicas sobre isso, a toxicologia, a intoxicação aguda ou crônica, ela vai aparecer às vezes com outros nomes. Nesse caso aqui, ele veio com a palavra exposição repetida ou prolongada. Isso dá essa ideia, né, de crônico, né, de ao longo do tempo. E a letra E, né, só para a gente conseguir encerrar aqui as 5 alternativas, a letra E vai tratar do quê? Vai dizer que você tem que promover ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Isso significa o quê?
que a gente está querendo colocar um controle coletivo nesse ambiente de trabalho. E por que a gente está fazendo isso? Porque existe toxicidade aguda para inalação. Eu não quero que o meu trabalhador inale o tetracloroetileno. E como que eu garanto isso? Botando um EPI na cara dele? Não. Colocando um exaustor no local em que ele manipula, utiliza o tetracloroetileno na limpeza a seco de roupas, por exemplo. Né? Então a letra E está te cobrando o quê? O que o examinador quer saber? Se você sabe o que é higiene ocupacional, né? Medidas de controle, hierarquia de controles, se você entende de toxicologia, né? Se você entendeu o que está escrito ali, a toxicidade aguda para inalação. Ele quer saber se você entende de controles de engenharia, que é o item 8 lá do edital. Né? Então, esse exercício aqui, aparentemente, ele é sobre FISPIC, mas ele está abordando uma série de outros conteúdos também ali do eixo 4. Lembrando o seguinte, a gente não vai fazer intercâmbio entre eixos. Então, eu adoraria incluir várias questões aqui do eixo 3, né, para discutir segurança e saúde no trabalho. Mas eu não posso pegar temas emprestados do eixo 3, a menos que eu queira problematizar e dar um contexto. Mas eu não posso exigir aqui conhecimentos, por exemplo, de sociologia do trabalho, que são super úteis, né? Quando a gente acaba discutindo, por exemplo, a responsabilidade contratante-contratada, né? A precarização do trabalho e a terceirização, como isso tem impacto para a segurança e saúde desses trabalhadores de empresas terceirizadas. Mas já falei demais aqui, vamos para a segunda questão. A segunda questão eu trouxe aqui um exemplo, né, de questão com texto introdutório. Então eu trouxe um texto aqui que tem 4 parágrafos. Você está fazendo uma prova, você tem um tempo limitado. O que você vai fazer quando você bater com uma questão que tem texto introdutório? Qualquer pessoa que já tenha feito Enem e ENAD sabe que a prova ela é pesada e cansativa. O CNU também vai ser pesado e cansativo. Então você tem que ter estratégia na hora de você resolver a sua prova. No eixo 4 aqui, qual que é a minha sugestão? Você deparou com um texto introdutório longo, você vai pular esse texto, não lê agora, só passa por cima, e aí você vai saltar por cima, né, e vai olhar lá o quê? O enunciado. Dependendo do enunciado, se ele não for muito esclarecedor, você também vai dar uma olhadinha já nas alternativas. Mas vamos ver o enunciado que eu vou propor aqui. Considerando o contexto apresentado sobre a crise da France Telecom e os conceitos de ergonomia e psicopatologia do trabalho contidos no eixo 4 do edital, qual das seguintes alternativas reflete uma intervenção mais eficaz para prevenir situações semelhantes em outras organizações? Eu não preciso ir para as respostas aqui para entender o que aquele texto introdutório estava falando. A gente nem leu ele ainda, mas fala sobre uma empresa francesa, a France Telecom, vai abordar aspectos de ergonomia e psicopatologia, vai dizer que aconteceu alguma coisa ruim lá e que eu preciso saber como que isso não acontece em outros lugares e qual é a melhor estratégia, qual é a intervenção mais eficaz, tá? Então, vamos voltar lá no texto. O que diz esse texto? Diz o seguinte: entre 2008 e 2009, a France Telecom, uma das maiores empresas de telecomunicações da Europa, enfrentou uma crise sem precedentes quando uma série de suicídios entre seus funcionários veio à tona. Mais de 35 empregados tiraram suas próprias vidas em circunstâncias que, segundo investigações, estavam diretamente relacionadas às condições de trabalho e às práticas de gestão adotadas pela empresa. Relatos incluíam intensa pressão por resultados, reestruturações constantes, mobilidade forçada e um ambiente de trabalho hostil, caracterizado por práticas de assédio moral. Em 2019, a justiça francesa condenou a empresa e seus executivos por não prevenir adequadamente o assédio moral e por criar um ambiente de trabalho que contribuiu para o sofrimento psíquico dos trabalhadores. Tá? Então esse é o teu texto introdutório. Você quer saber qual é a intervenção eficaz para que não morra mais gente desse jeito em outros lugares. Então vamos ver as alternativas aqui. Letra A. E ele disse, né? Ele quer ergonomia e psicopatologia. A. Realizar análise ergonômica do trabalho, de todos os postos do trabalho e de todas as tarefas a serem desempenhadas para atendimento às estratégias de negócio, enfocando aspectos cognitivos e psicossociais da atividade, permitindo somente a alocação de pessoas mais resilientes e competentes em posições desafiadoras, observado o perfil da vaga. Esse enunciado aqui fala várias coisas que a gente aprende de fato em ergonomia. Então você lê ele e você fala, puxa,
faz algum sentido, né? É bom desenvolver a resiliência das pessoas, precisa de um perfil de vaga para as pessoas não sofrerem trabalhando. Tudo, várias coisas que ele diz aqui são verdadeiras e fazem muito sentido, tem ressonância com o que a gente estudou. Mas olha aqui no detalhe o que soa mal nesse enunciado aqui na alternativa A. Ele fala aqui, ó, análise ergonômica de todos os postos para todas as tarefas. Em ergonomia, a gente não vai fazer isso. A gente vai priorizar o que parece mais crítico, né? A gente vai fazer análises preliminares, né? Vai fazer uma avaliação de risco mais superficial, mais de caráter de investigação, de avaliação, de reconhecimento. E quando você encontrar algo que realmente soa um alerta, né? Ring the bell, né? Você chama a sua atenção, ali você vai fazer uma análise ergonômica do trabalho. Então, quando ele fala fazer análise ergonômica de todos os postos para todas as tarefas, isso já deveria tocar o seu sininho interno de que essa alternativa aqui não está correta. Mas ele não para aí, ele continua falando besteira. O que o enunciado apresenta ainda? Que a análise ergonômica vai enfocar aspectos cognitivos e psicossociais. Legal. O que é um aspecto cognitivo e psicossocial da tarefa? É a questão, quais são as habilidades, né, cognitivas necessárias para aquela atividade. A pessoa precisa ter atenção, vigilância, precisa ter boa memória, ela precisa ter bom relacionamento interpessoal para desempenhar aquela tarefa, ela precisa ter espírito de liderança para executar aquela tarefa, ela tem que ser uma pessoa com boa adesão às normas, né, uma pessoa com neuroticismo mais baixo. Faz todo sentido. A análise ergonômica deveria ver isso tudo. Na maior parte das vezes a gente vai ver o quê? Que a análise ergonômica vai se deter em analisar a cadeira, e mesa, e monitor, né, e mouse. Mas a análise ergonômica deveria realmente enfocar, inclusive, aspectos cognitivos e psicossociais. Só que aí o que o examinador está falando? Que a gente vai fazer análise ergonômica para permitir colocar nessa posição, né, apenas as pessoas mais resilientes e competentes para essas posições desafiadoras. E o que a ergonomia recomenda? Que a gente torne o trabalho suficientemente desafiador do ponto de vista cognitivo para você se interessar por aquele desafio, mas ele não pode ser pesado demais a ponto de você não tolerá-lo, de você sofrer trabalhando. Então, quando você faz uma análise ergonômica e você descobre, olha, essa posição aqui ela é quase que insuportável, né? É isso aqui que o examinador está propondo. Essa posição aqui é péssima, as metas são muito rígidas, né? Mudam o tempo inteiro, a pessoa é super cobrada, interage com o cliente bravo, né? Sofre risco de violência verbal. Então eu vou colocar só as pessoas duronas nessa posição. Não. O que a gente faz? Na ergonomia, a gente adapta o trabalho ao homem. A gente, se o trabalho está sendo difícil de executar, eu vou tentar modificar as exigências do trabalho. Então, se eu já tenho um trabalho em que eu interajo com um público difícil, eu não posso colocar metas difíceis de ser alcançadas, porque a pessoa já tem essa pressão de lidar com o público. Se você coloca uma pressão muito grande sobre metas, você vai desgastar essa pessoa. Tá? Então, o que é importante a gente ponderar aqui? Deixa eu só trocar o slide aqui para vocês verem o destaque que eu fiz. Então, aqui eu enfoquei, né, a questão da análise ergonômica para todos os postos e todas as tarefas, e essa questão de escolher pessoas fortes para oprimi-las, né? Escolher pessoas fortes e competentes para jogar na fogueira. Não é isso que uma organização tem que fazer. Então, a A está completamente errada. A B. Aumentar o número de tarefas e responsabilidades dos empregados sem oferecer suporte adicional, incentivando uma cultura de alta performance e competitividade interna para estimular o crescimento pessoal e profissional. Parece papo de coach, né? Parece aquele papo que você vai para um local e vai cruzar por cima de brasas e caco de vidro e no final você vai sair uma pessoa muito melhor e muito mais profissional. Não. A alternativa B, você deveria percebê-la como super errada, né? Então aqui você vai aumentar o número de tarefas e responsabilidades sem dar apoio para ele. Então você não vai dar um assistente, você não vai dar mais tempo, você não vai dar um curso para ele se adaptar e conseguir dar conta dessas responsabilidades novas. Não, você não está oferecendo suporte adicional nenhum. Você também está incentivando uma cultura de alta performance e competitividade para estimular o crescimento pessoal e profissional. Ambientes de alta performance e competitividade geralmente são ambientes tóxicos, que vão expulsando as pessoas dali, que vão adoecendo as pessoas.
Cultura de alta performance e competitividade interna costumam levar, por exemplo, a burnout, a situações de assédio moral, em que um supervisor, um coordenador fica pressionando a sua equipe para manter a performance alta, porque ele não pode ficar atrás do coordenador da outra área, senão ele vai perder um bônus, né? Então essa cultura e essa competitividade interna, elas são extremamente nocivas para a organização do trabalho e elas acabam gerando, né, sofrimento psíquico para o trabalhador. Então a letra B é exatamente o que a Orange fez quando as pessoas começaram a se matar por lá. Né? Aumentar o número de tarefas, reduzir a equipe, colocar uma pessoa para ser responsável por coisas que antes ela não era responsável. Isso tudo gera um desgaste emocional, um sofrimento intensos. Né? Então a gente não pode recomendar isso para prevenir suicídios no trabalho em outras organizações. A letra B, ela é super errada. Né? Então, a letra C. Flexibilizar a jornada de trabalho para que as deficiências produtivas sejam compensadas por cada empregado em combinação com seus superiores hierárquicos, a fim de priorizar os resultados da organização. Essa alternativa parece legal, né? Porque diz o seguinte, tu não vai fazer uma jornada de trabalho estrita, né? Tu vai colocar uma jornada flexível, se você não estiver conseguindo produzir, tudo bem, você vai compensar em outro horário, combina com o seu chefe, você compensa isso. Se você qual que é o objetivo? O objetivo é priorizar os resultados da organização. Então a gente está pensando aqui em metas, né, em produtividade, em desempenho. Quando a gente tem só esse horizonte, a gente vai gerar adoecimento nas pessoas também. Então o que a gente tem que considerar? Essa flexibilidade, essa comunicação com o chefe, elas são muito bacanas. Quando elas são harmonizadas numa política e numa cultura de apoio mútuo, de colaboração. Quando a gente tem em vista priorizando apenas os resultados da organização, isso tende a dar errado. Vai acontecer o quê? O contrário do que a gente quer. A pessoa vai ter, para dar conta do que ela estava devendo, né, dessas deficiências produtivas, ela vai trabalhar com excesso de jornada, ela vai abrir mão de seu convívio familiar, né, de outras atividades de interesse dela que trazem conforto emocional, que são estratégias de enfrentamento para o sofrimento. Então, quando a gente usa essa combinação que está em tela aqui na letra C, a gente não está prevenindo adoecimento, a gente pode estar potencializando. Então, aqui a questão é muito mais finalística, né? Se a finalidade for exclusivamente priorizar o resultado, não vai dar certo. Letra D. Implementar um programa de monitoramento constante das comunicações internas, visando identificar e punir comportamentos considerados negativos para a cultura organizacional, como reclamações ou críticas às práticas de gestão. Então, o que tem aqui que eu acho muito legal a gente prestar atenção? Um monitoramento constante de comunicações internas significa que é um Big Brother, né? É um circuito de TV, é o seu e-mail sendo monitorado e lido, né? É não ter privacidade nenhuma, né? E aí, qual que é a ideia aqui? Identificar e punir, né? Parece bem Vigiar e Punir, né? Aquele livro de sociologia. A ideia aqui ela é muito punitiva. Por que as pessoas estão reclamando da organização? Por que elas estão criticando a organização? Quando a gente foca em monitorar comunicações, identificar e punir, a gente pode estar focando num sintoma da organização. Realmente, as pessoas que ficam naquela rádio corredor criticando, né, que fica aquele clima interno horroroso, aquele ar pesado, não é o ar pesado que a gente tem que punir. A gente tem que identificar o que naquela organização está andando tão mal a ponto das pessoas ficarem se queixando quando podem umas para as outras. Né? Então, aqui, implementar um programa de monitoramento de comunicações não vai resolver, não vai prevenir. Pelo contrário, vai atacar um sintoma quando a gente deveria estar procurando o quê? As causas desse comportamento dentro da organização. Isso não significa que eu apoie comportamentos negativos para a cultura, né? Idealmente, a gente não tem fofoca, né? A gente tem um ambiente de confiança, de franqueza, em que você pode expor o que você pensa, o que você sente, pode fazer sugestões que vão ser bem acolhidas. Mas se isso tudo não está acontecendo, a rádio corredor vai ficar lá, cheio de pibibi, cheio de ruído. Então, monitorar não é a resposta. A resposta é a gente mergulhar mais nessa cultura, né, mergulhar mais nessa organização e verificar quais são as práticas ali dentro que não estão rolando tão bem. Então, aqui,
essa ideia, né, antiga, né, de law and order aqui. E a letra E, desenvolver e implementar um programa abrangente de saúde mental e bem-estar no trabalho, incluindo acesso a serviços de psicologia e psiquiatria, treinamento sobre saúde mental para gestores e colaboradores e a criação de canais seguros para a denúncia de assédio moral e psicológico. Né? Então, essa aqui é a alternativa correta. Quando ele fala em programa abrangente, isso eu queria dar uma destacada com vocês, não significa que a gente vai tratar só de saúde mental estrita. A gente vai cuidar também do quê? De fatores organizacionais que propiciam esse degringolar da saúde mental das pessoas. Então, metas abusivas, metas que vêm top-down, né? Metas que você nem sabe por que aquela meta veio daquele jeito, metas que mudam de um mês para o outro. Eu já fiscalizei como auditora um grande banco comercial que as metas, né, do gerente mudavam de um mês para o outro, nada a ver com a vocação da carteira dele, com a vocação daquele gerente. Isso causava um sofrimento muito intenso a esses bancários. Então, o programa abrangente de saúde mental ele não vai cuidar só do sintoma saúde mental, ele vai cuidar também dos fatores de organização do trabalho que a gente estuda em ergonomia organizacional. Eu gosto de destacar a questão da ergonomia cognitiva. Agora eu vou fechar a câmera em mim porque já resolvi as questões. Eu gosto de destacar a questão da ergonomia cognitiva porque eu acho super importante a gente entender que muito do sofrimento do trabalho está pela forma como o trabalho é desenhado e pela seleção de pessoal. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um posto de trabalho que é de controle de qualidade no final da linha de produção, então vai ter uma pessoa inspecionando, né, um produto para ver se ele tem defeito, ela vai olhar e vai para o próximo, né? Então ela vai fazer várias vezes esse tipo de atividade. O que a gente espera de uma pessoa que faz isso? A gente espera que ela seja detalhista, a gente espera que ela tenha uma capacidade de julgamento, de tomada de decisão boa, né? Que ela consiga decidir rápido, porque a linha de produção está vindo, cada vez vem não sei quantos produtos por minuto ou por segundo, e a pessoa tem que olhar rapidamente e procurar os principais defeitos. Então a gente precisa o quê? De um desenho cognitivo, né? O que cada atividade exige das pessoas que estão ali, para a gente alocar as pessoas que têm essas habilidades bem desenvolvidas. O ser humano ele não é um robozinho que vem de fábrica. Então eu, por exemplo, tenho uma capacidade de observar detalhes grande, mas a pessoa do meu lado não tem. Em compensação, essa pessoa do meu lado tem uma memória que eu não tenho mais, né? Que eu já tive. Então, a gente vai ver quais são os atributos, quais são as características do trabalho que vão exigir um aspecto cognitivo ou outro, e aí a gente vai direcionar as pessoas com mais habilidades naquele quesito para aquela atividade ali. Agora, eu não posso colocar uma pessoa que tem boa capacidade de decisão e boa capacidade de julgamento numa linha de produção em que ela tenha que avaliar jato, né? Então, avaliar assim. Por quê? Porque essa pessoa, mesmo sendo muito competente, ela vai sofrer se ela se desumanizar no trabalho ali. Né? Então, não basta que o aspecto cognitivo esteja ajustado, a gente vai ter que olhar a questão organizacional, a meta, o tempo, né? Essas regras de produção, a gente também vai ter que avaliar ali, no caso concreto. E só para eu encerrar aqui, mostrar as referências para vocês. Aqui vocês vão ter acesso, né? Então, essa ficha aqui do percloretileno que eu utilizei para colocar o extrato lá na pergunta. Essa aqui é a ficha internacional que eu utilizei para pegar a informação sobre fígado e rim, né? Sobre exposição prolongada. Aqui é a monografia IARC sobre o tetracloretileno que sustenta, né, o dano a rins e fígado. E aqui uma notícia de jornal, né, de revista, na verdade, do Deutsche Welle, sobre a France Telecom. Então, encerrar aqui, eu já estou com quase 30 minutos para resolver duas questões. A minha ideia aqui era mostrar para vocês que o eixo 4, ele não é decorebista e ele vai exigir de você a articulação desses conhecimentos, e é isso que eu tento trazer para a nossa turma com os nossos cadernos, né, do eixo 4 e com as nossas aulas expositivas e materiais complementares. A gente tem aqui 60 dias quase para a prova, 45 dias para a prova, dá tempo, né, de você estudar o material e chegar mais confiante, mais seguro para a prova, com os seus conhecimentos mais em dia para aquilo que o examinador vai pedir de você. Então, boa sorte aí e espero que você venha conosco aqui pelo Supremo.